Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hora de Codar. Hoje a gente vai construir um projeto com JavaScript puro, que é uma coisa que vocês pedem bastante aqui no canal, que são os projetos, beleza? Então estamos retomando com esse vídeo. Então já vou pedir para ti que não é inscrito, se inscrever aqui nesse canal, deixa teu like também, isso ajuda muito a compartilhar o meu trabalho com outras pessoas, consequentemente elas se tornam melhores desenvolvedores. Beleza? Então, eu já vou te mostrar como o projeto funciona, o que a gente vai criar com HTML, CSS e JavaScript, tá? Mas antes, dois avisos bem curtinhos, tá? A gente vai ter aqui, nesse vídeo, linkado a nossa página de cursos, tá? Você vai ter acesso a todos os nossos cursos lá na Udemy, beleza? E um destaque para dois cursos novos que a gente está, que é o de desafios de JavaScript, onde tu vai aprender algoritmos bem comuns de entrevistas de emprego. Então, se tu quer treinar do JavaScript, ou tu está nessa fase de passar para a primeira vaga, ou para vagas que exijam conhecimentos maiores da linguagem, é um curso indicado para ti. E o outro é o nosso curso de banco de dados, de design de banco de dados, na verdade, né? Ele proporciona a tu aprender a criação desde a concepção do banco, né? Nem falando de SQL, falando de definição de requisitos, formas normais. Então esse curso vai te ensinar toda essa teoria e aí a gente vai colocar em prática para tu poder criar os teus projetos de uma forma que tu consiga dar manutenção e eles sejam escaláveis, tá? Então se tu se interessou, quer garantir um cupom de desconto, clica nesse link aqui, ó. Vai estar nesse primeiro parágrafo, tá? Clica aqui e lá tu vai ser levado para um artigo no blog que tem o cupom de cada um desses cursos, beleza? E por último, o nosso Discord, galera. O link do invite para o servidor vai estar aqui na descrição também. Entrem lá é onde a gente troca uma ideia todos os dias sobre programação e outros assuntos. O servidor está passando dos seus 4.000 membros. Vamos crescer e fazer uma comunidade bem forte. Beleza? Então, dados os avisos, agora vamos lá conhecer o projeto. Então vamos lá, galera. Vamos conhecer esse projeto que é o de contador de caracteres e palavras. Esse projeto ele é bem interessante porque ele é um utilitário para pessoas que costumam escrever. Pode ser artigos, blogs, até redação ou trabalho de faculdade. Geralmente a gente tem um limite, né? Um range de palavras ou até de caracteres para a gente poder entregar esse texto. Então talvez tu já tenha utilizado até algum serviço desse. Tu vai lá, cola o teu texto aqui e tu sabe se ele tem se ele está dentro desse limite, né? Dentro desse intervalo que é aceitável. Então, por exemplo, aqui no começo a gente vai ter a funcionalidade habilitada de contador de caracteres. Então, toda vez que eu digito um caractere, ele vai lá e implementa essa contagem, tá? Então aqui no caso eu tenho 21, beleza? E eu também posso alternar essa visualização para contagem de palavras, tá? Então aqui eu também consigo saber quantas palavras eu tenho no texto, beleza? Então, facilmente eu também posso voltar para os caracteres de novo. Esse é o core do nosso projeto. A gente vai criar essa interface aqui bem simples, né? Para focar justamente no JavaScript, entender como que a gente pode fazer essa contagem tanto de caracteres como de palavras, beleza? Então, projeto apresentado, bora agora criar a estrutura dele no HTML e CSS. Então tá, galera, estou aqui com o VS Code aberto, que a gente vai criar os arquivos base da aplicação. Essa vai ter 3 arquivos. A gente vai ter o index.html, que é a nossa estrutura, o styles.css, que são os nossos arquivos de estilo, tá? E o scripts.js, que é nosso arquivo para a gente criar as funcionalidades, contar palavras ou caracteres, né? Também fazer aquela mudança, né? Entre cada um deles, tá? Então vamos começar aqui pelo HTML. A gente pode criar aquela estrutura base utilizando o exclamação tab, né? E aqui a gente vai mudar alguns dados, importar os arquivos para a gente poder estar seguindo no projeto. Eu vou botar assim, ó, contador de caracteres, palavras, tá? No meu title. A gente vai ter um link CSS, puxando aquela folha de estilos que a gente criou, styles.css. Eu vou ter um scripts src, que vai puxar aquele arquivo que a gente criou também, né? E eu vou utilizar o atributo defer, porque eu espero, né, com ele o HTML carregar e assim eu consigo interagir com os elementos. Se a gente não usa, a gente tem que colocar ele no fim do body, né, que é uma técnica mais antiga que é bem comum também, tá? Então o nosso HTML ele é bem simples. Eu vou ter uma div container aqui para poder centralizar o conteúdo ali, como vocês viram na apresentação do projeto, tá? E a gente vai ter um H1 com esse mesmo texto aqui. Já posso até ir abrindo ele no navegador para a gente ir vendo como ele está ficando. Então, ó, aqui está o nosso projeto, né? A gente vai
continuar na estrutura dele aqui. E que falta ainda, né? A gente vai ter uma nova div aqui. Eu vou colocar com uma classe de field, tá? Pra gente colocar a label e o input. Como a gente não está processando informações do servidor, eu não vou criar tag formulário, vou criar só a label e uma textiária que eu vou dar um nome de input, tá? É a entrada de dados. E aqui vai ser digite o seu texto. Na textiária que a gente vai ter o nome e o ID de input, né? Conforme a gente segue a label, tá? E aqui eu vou botar 5 linhas nesse atributo de HTML. A gente poderia também definir facilmente a altura com CSS, tá? Fica a critério de vocês, beleza? E além disso, o que eu preciso mais? Eu preciso do contador. Então eu vou ter uma div com uma classe de counter, tá? Que vai ter assim, ó, 0 caracteres. Então lembra que eu falei lá para vocês, né? Ele começa contando os caracteres e depois a gente alterna para palavra ou caractere de novo. Como é que a gente vai fazer essa alteração? Com um botão com a ID de toggle, né? E aqui vai ser contar palavras. Então, essa é a nossa estrutura, né? Esse é o HTML que a gente precisa para desenvolver o projeto, beleza? Tá meio feio ainda, né? Não tem CSS, mas agora a gente vai focar nisso. A gente vai adicionar os estilos necessários para concluir esse projeto. Vamos agora, então, galera, para a estilização, né? Aqui também não é muito complexo, mas a gente tem que deixar nosso projeto mais bonitinho ali. Eu vou colocar aqui uma fonte de Helvetica em todos os elementos, tá? Já vai dar uma melhorada ali no aspecto. E no meu container, que é aquela área que contém todas as informações do projeto, a gente vai dar um display de flex, com a direção de coluna, para ficar um item embaixo do outro. A gente vai colocar uma margem top de 3 ren. Isso vai afastar, né, um pouco do topo aqui o nosso projeto, tá? Não quero centralizar porque vai ficar muito pequenininho ali no centro, fica meio estranho, tá? Vou dar uma line items de center para centralizar os itens na horizontal, né? Quando a gente trabalha pela perspectiva de coluna, isso muda. E uma height sem VH para preencher todo o conteúdo. Então, fica assim, centralizado e preenchendo tudo, tá? Ganhou esse scroll por causa desse sem VH. Né? Então, a gente talvez tire aqui, deixa eu ver. Assim, scroll talvez fique melhor. Vamos ver se a gente vai precisar aqui mais adiante, tá? Geralmente, quando não tem essa margem do topo, o sem VH se encaixa bem, tá? No field, eu vou dar uma largura de 500 pixels para limitar ele, não ficar tão grande, né? Porque ali tá sem largura, então ele vai ocupar a tela toda naturalmente. E uma margem bottom de 1 ren, tá? Então, esse cara aqui, ó, ganhou 500 de largura. Ainda na label agora, eu vou colocar aqui uma font size de 0.9 ren, tá? Ó, margem bottom. Até melhor, vou dar um display de flex também aqui, ó. Flex direction de column também. Ó, fica assim. Vou dar um gap de meio ren para afastar a label da textiária, tá? Então tem que trabalhar ali com margem e tal. Eu resolvo tudo no elemento pi, né? Dados do Xbox. do Flexbox, né? Tá, galera. Galera, se vocês estão com dúvidas assim, HTML e CSS, né? O meu foco aqui nesse vídeo é mais JavaScript. Deem uma olhada nos nossos cursos de HTML e CSS, tá? Vai ajudar muito vocês, beleza? Então, olha só, vou dar uma largura de 100%, né? Para ele usar aqueles 500 pixels na textiária. Uma font size pode ser de 1 ren, um pouquinho maior que a da label, tá? Uma padding de meio ren para espaçar internamente o texto não grudar nas bordas, tá? Vou colocar um border radius de 5 pixels para dar uma quebradinha ali no canto, ó. Vai ficando desse jeito aqui. E o que mais que eu vou ter aqui? Na minha borda, eu vou deixar ela um pouco mais clara. Vou colocar CCC, tá? Dessa maneira aqui. O textiário está definido, agora a gente só falta criar os estilos para o contador e depois para o botão. Contador, vou deixar uma fonte menor, tá? 0.8 ren. Uma cor de 555, um cinzinha, tá? Esse cara aqui, ó. E também vou colocar uma margem bottom de 1 ren para a gente afastar os itens.
Na verdade, como tá aqui no field, não, tá no container, eu posso até colocar um gap de um ren, ele afasta todo mundo igualmente. Ó, eu não preciso preocupar com margens, né? É isso que eu falo. Flexbox é interessante, tá? Agora eu vou estilizar o botão, né? Que é o último cara. A gente vai ter uma cor de fundo de um azul, 4285 F4, tá? Aí eu vou colocar uma cor branca no texto. A gente vai ter uma font size de 1.1 ren, vou deixar um pouquinho maior, né? Para dar destaque ao nosso call to action, né? E aqui a gente vai ter um padding de ponto, um padding de 0.4 ren, 1 ren. Isso vai dar um aspecto retangular, né? Que é como os botões geralmente são. A gente vai ter uma border radius de 5 pixels, uma border de none, né? Tirar as bordas. Já está formando aqui. Eu preciso de um cursor pointer também para poder ativar a mãozinha aqui, ó, quando passa o mouse por cima. Interessante para o usuário entender que tem ação, né? Vou colocar uma transição também de 0.3 segundos, porque eu vou fazer um hover para mudar um pouco a cor de fundo desse botão quando o mouse for passado por cima, tá? Então ele dá um detalhezinho e o usuário fica, né, a pessoa que está usando o sistema, fica mais segura ainda que tem algo acontecendo ali, né? Ó, detalhe. Então beleza, galera, a gente tem aqui o nosso layout 100% já concluído com o do projeto base. Agora a gente vai atacar o JavaScript para poder criar realmente a funcionalidade. Também não é nada muito complexo, tá? Mas é interessante acompanhar para entender a lógica que eu utilizei para fazer isso. E aí tu também pode, talvez, criar essa mesma solução com uma perspectiva diferente, uma lógica diferente mesmo. E vai ajudar ainda mais no teu aprendizado, tá? Então, beleza? Bora lá pro JavaScript. Bora então, galera, criar o nosso código de JavaScript. Como eu falei para vocês, não é nada muito diferente do habitual que a gente está acostumado a fazer com o JS. Só tem a questão da contagem de palavras e contagem de caracteres, né? Então, vou selecionar primeiramente os itens que eu preciso, que é o input, né, onde o usuário vai digitar o texto. O Query Selector Input, tá? A gente vai precisar também do contador para poder fazer a mudança de texto dele. Query Selector. Aí aqui eu acredito que é uma classe, né? Counter. E também a gente vai ter o Toggle Button, que é o botão que faz a mudança, que alterna qual informação está sendo exibida. Vai ser um Document, Query Selector, Toggle, né? Beleza. Tem tudo que eu preciso selecionado. Agora a gente vai criar uma variável que é ela que vai definir o que está sendo exibido na tela, né? Qual o modo, se é caracteres ou se é palavras. Então eu vou botar aqui, ó, let mode characters, tá? Então ela inicia nesse modo, como a gente viu no exemplo, né? E eu vou ter o botão que vai alternar os status. Mas primeiro eu vou fazer a contagem de caracteres para a gente já ver funcionando. Então, no input, quando houver o evento de input, né, que seria quando o usuário digita alguma coisa dentro dele, a gente vai ter aqui uma variável também com let de contagem, né? O que essa variável vai fazer? Ela vai detectar primeiramente, né, no evento, qual é o modo que está sendo utilizado. Então a gente vai primeiro ter os caracteres, né? Depois a gente vai ter um else para o modo de palavras. E aqui a gente vai simplesmente contar a quantidade de dígitos do input. A gente vai pegar o valor e vai aplicar ou consultar a propriedade length. E isso vai me dar a quantidade de caracteres. Aí eu posso pegar o contador, acessar a propriedade text content e mudar o valor para count, né, que é o número, caracteres, né? Então assim eu já estou exibindo a contagem de caracteres. Basicamente a gente conta o número de letras digitadas ali. Então vamos lá, ó, teste tem 5 letras, então a gente tem 5 caracteres. Tem um espaço, 6 caracteres e assim por diante, tá? Então a contagem de letras já está feita. Agora a gente tem que fazer o seguinte: a mudança de modo.
né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar o botão, adicionar um evento de clique, tá? E ele vai fazer o seguinte. Ele simplesmente alterna entre um modo e outro, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, mode igual a characters, né? Se for esse modo, eu vou dizer que o modo vai ser de palavras, né? Vai mudar. E também eu tenho que mudar o texto do botão, por isso que eu estou fazendo esse if aqui com bloco, né? Senão a gente conseguir resolver facilmente com o ternário. No botão, a gente pega o text content e bota contar caracteres, né? Porque ele vai para a palavra, mas eu tenho o botão de voltar para os caracteres. Então, só fazendo aqui na prática, ó. Aí, agora eu tenho que voltar os caracteres quando eu clicar lá. Então, ele vai ter um else, basicamente com o mesmo código aqui, tá? Voltar palavras. Beleza? E aqui vai ser characters, que é o valor do modo, né? Do outro jeito. Então, vamos testar aqui. Vou recarregar aqui. Botei teste. Quando eu boto contar palavras, ele fica ainda, né, no caracteres aqui. Então, por que não está mudando ainda para contar palavras? Porque eu preciso realizar essa lógica, né? Tem que ter aquele else feito para ele funcionar, mas o botão já volta a contar palavras de novo, né? Então, aqui que a gente vai agir. Como é que a gente vai contar as palavras? A gente vai criar uma variável, tá? Que vai pegar o texto que está dentro do input, então value, beleza? A gente vai dar um trim para cortar os espaços laterais. E a gente vai dividir essa string num array baseado nos espaços que ela tem. Então, eu vou fazer aqui uma regex, tá? Que vai dividir a string numa lista com base nos seus espaços. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver o console log, só para vocês entenderem. Então, primeiramente eu vou... aqui, ó. Input value, só para vocês verem. Então, tem aqui, ó, teste e ABC. Então, quando eu contar palavras, ó, ele divide a string em 3 partes. Então, eu preciso pegar a quantidade desse array e aí eu vou ter a quantidade de palavras, tá? Quantidade de elementos. Então, o count, ele vai ser o seguinte, vai ser igual a words.length. E, né, eu vou ter que mudar o contador text content para count palavras. Então, olha só, se eu mudo aqui, a gente tem um pequeno problema. Ele não muda esse texto para palavras quando eu estou em palavras, somente quando eu digito alguma coisa. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança? Sempre que eu clicar no botão, eu vou disparar um evento nesse input. Um evento vai vir da programação, né? Não vai ser do usuário, vai ser um dispatch event. E aqui vai ser um new event de input. Então não vai digitar nada, ele só vai disparar o evento ali para poder fazer essa alteração de textos. Então agora já funciona, tá? Então a gente pode contar os caracteres e depois contar as palavras. Só que tem mais um problema aqui nesse código, tá? Ele está contando uma palavra, mas sem ter palavras, né? Isso por quê? Olha só. Se eu imprimo esse words, olha só o que acontece. Ele me dá um array vazio, tá? Então, esse array vazio aqui, ele é um problema, né? Um bug no meu código, mas eu posso resolver isso facilmente. Aqui no length, eu vou adicionar mais uma checagem. Se o input.value string, né, quando eu tiro os espaços extras, for igual a uma string vazia, então o contador deve ser 0, senão o contador é a quantidade de palavras, tá? Agora sim, eu resolvi os meus dois problemas. Olha só. Eu começo a digitar os caracteres, ele conta. Eu vou para as palavras, ele conta. Eu excluo tudo, ele reseta, 0, tá certo, né? E aqui, ó, ele entendeu que tem 3 palavras. E se eu volto lá para os caracteres, ele já me traz o número correto deles. Beleza, galera? Então, assim,
a gente conclui e também resolve os eventuais bugs que a gente teve, né, se a gente adicionasse essas validações e eventos extras para o nosso código. Então, galera, chegamos ao fim do nosso projeto de contador de caracteres e palavras. Espero que vocês tenham gostado da experiência. É um projeto bem interessante para quando a gente tem que escrever alguns textos que possuam um limite mínimo de caracteres, ou um limite mínimo ou máximo até também de palavras. A gente pode estar verificando aqui, né? É um utilitário bem interessante que serve para o dia a dia de quem escreve, tá? Quero deixar para vocês então os últimos avisos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não é inscrito, deixa o teu like, isso ajuda demais, ajuda muito o meu trabalho. E te convido novamente a conhecer a nossa página de cursos, onde tu vai ter acesso a todos os nossos cursos da Hora de Codar, beleza? Então tem cursos de várias linguagens, várias tecnologias, frameworks, bibliotecas, enfim, tudo que tu precisa para ser um ótimo dev, tá? Por último, claro, mas não menos importante, nosso Discord. Nosso servidor está passando de 4.000 membros, galera. O link do invite vai estar aqui na descrição desse vídeo. Entra lá também que tu vai ser muito bem recebido, beleza? Então, não se esquece de deixar aí nos comentários o que tu achou do vídeo, sugestões para próximos vídeos, pode ser projeto, pode ser curso. E fica à vontade aí. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu!